Gênesis 22. O versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Enquanto você encontra, eu queria agradecer por estar com vocês nesse dia tão intenso de profundidade, de entrega, de relacionamento. Rever o meu amigo pastor Bruno, pastora Vanessa, esse casal tão especial, a todos os irmãos. Capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, repita comigo, coisas, mais alto, coisas. Diga bem assim, que coisas? Pergunta aí, pelo menos para 3 assim, que coisas? Quais as coisas? Que tentou Deus a Abraão, e disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. E disse: agora toma teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto. Repita comigo, holocausto. Mais alto, holocausto. São 5 ofertas no texto de Levítico. A primeira oferta é a oferta de holocausto, a segunda de manjar, a terceira é a oferta pacífica, e sucessivamente mais 2. A oferta de holocausto é uma oferta total, não parcial. O que Deus está pedindo para Abraão não é metade, não é 10%, nem 30%. Deus está dizendo: eu quero tudo, eu quero você todo no altar, tudo. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, arrumou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, e fendeu a lenha para holocausto. Repita comigo, holocausto. Não mudou, continua a entrega total, porque não importa quanto tempo passe, minha entrega não muda. Olha o texto. Se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Repita comigo, o lugar que Deus lhe dissera. Verso 4. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o quê? Viu o quê? E quem determinou o lugar? Quem? Então nunca sou eu que determino o destino, sempre é Deus. Quando eu me submeto ao governo de Deus, é Ele que estabelece o meu destino. Eu vi um amém, mas também foi o único. Capítulo 22, verso 5. E disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorar, tornaremos a vós. Agora olha o 6. Tomou Abraão a lenha, do quê? Mudou? Continua a mesma coisa? Então grite bem alto, entrega total. Vamos lá, vamos continuar lendo o texto. Olha o texto. E disse a Abraão: tomou a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou fogo, cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Para onde? Para onde? Que local? Que Deus havia determinado. Agora olha o verso de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: está aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para? Entendeu que não mudou? Continua a mesma coisa. Até o filho sabe o que o pai vai fazer no altar. Não é parcial, entrega total. Aí olha o verso de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Para o quê? Holocausto. Porque se eu estiver no local onde Deus determinou, haverá providência. Viu um amém também? Vou de novo. Se eu estiver e se eu me submeter a este local que Deus determinou e eu decidir caminhar segundo a vontade de Deus, Deus já colocou a providência nesse local que Deus determinou. Bom, não tem nenhum invencionice, nada, não, é só eu me submeter ao que Deus tem para mim. Se eu chegar neste local que Deus predeterminou, haverá uma providência que Deus já colocou.
Dá uma olhada pelo menos para ter assim: você está no local hoje? Não é só um ambiente geográfico, entende? Eu não estou falando só de geografia. Hoje nós estamos na pura fé, geografia, ok? Esse local é um casamento entre um ambiente geográfico e um ambiente espiritual. Eu preciso estar na empresa certa, mas com a mão de Deus certa lá. Eu preciso estar numa porta certa, mas que a mão de Deus abriu essa porta. 4, amém. Capítulo 22. Olha o verso 9. E vieram o quê? E vieram o quê? Mas ele viu antes. Mas agora ele chegou ao local. Porque se tem uma coisa que Deus faz, Deus vitamina o nosso coração antes de chegar nesse local. Tem muita gente que não chegou lá, mas Deus já está mostrando, dizendo: você está na direção certa. Esse é o fundo. É para cá, não para. É para cá, não sai da direção. Se você quer ir para águas profundas, continua nessa direção. Meu Deus do céu. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10: e estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Olhe para cá. Águas profundas, profundidade. Nós ansiamos para estar em águas profundas, em um relacionamento íntimo e real com esse Deus. Entretanto, não existe profundidade se não iniciarmos pelo raso. Em todo o ambiente recreativo de um condomínio, a piscina que está lá não é uma piscina olímpica. A piscina olímpica é diferente. Ela é do começo ao fim fundo. Só que a piscina que tem nos condomínios onde eu moro, onde você mora certamente, é uma piscina de recreação. E a proposta civil dessa construção é dar possibilidade a todas as pessoas que possam entrar nesse ambiente. Quem sabe nadar vai para a água profunda. Quem não sabe nadar fica no raso. Só que ninguém tem desculpa de ficar fora da água. Vixe. Já entrou na piscina? Você vai entrando e ela vai se aprofundando. Você vai entrando e aí você vai se aprofundando, porque a partir do momento que você entende que está seguro para lá. É a mesma coisa esse dia. Ninguém aqui começou já mergulhando em águas profundas. Nós começamos em águas rasas, as águas pelos tornozelos, já estamos na tarde, quem sabe as águas já estão pela cintura ou pelo lombo. Até o final do dia já não vai dar mais para andar, aí a gente já começa a nadar, porção por porção, estágio por estágio. Então nunca leve alguém para águas profundas se ele não sabe nem nadar. Ele vai morrer afogado. Isso fala de porção, grite bem alto: porção. Não, porção. Então não avance se você não tem condições. Tem muitas pessoas que se afogaram na fé, se afogaram em experiências transcendentes, religiosas e palavra, em ambientes como esse. Se afogaram por quê? Porque quiseram mergulhar sem saber nadar. Por isso que a vida cristã é processual. Grite bem alto: processual. São processos. Eu vou vivendo processo a processo. É um desmame da terra e uma profundidade nesse Deus. Olha o que a palavra ilumina nosso coração. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, no capítulo 5 de Lucas, antes de Jesus dizer para ele: vamos a águas profundas, Jesus disse para ele: tira um pouco da terra. Nunca haverá um convite em águas profundas sem antes sair um pouco da terra, experimentar o raso de Deus. Depois do raso, Deus vai aumentando esse nível, o nome dele sempre será glorificado. E eu decidi, em Deus, repartir com vocês a história de um dos homens mais importantes da Bíblia. No texto veterotestamentário, ele é conhecido como pai da fé, pai de multidão, amigo de Deus. O nome dele é Abraão.
Inicialmente não tinha um acrescento de uma letra, era só Abrão. Deus decidiu aparecer a ele. Na verdade, Deus decidiu falar com ele. Eu gosto disso, da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. É o Deus que está falando com Abraão, e ao longo do tempo Deus vai acrescentar uma letra no nome dele. Ao invés de Abrão, Abraão. Só que sua esposa, Deus vai trabalhar de forma contrária. No início ela se chama Sarai, e ao longo do tempo Deus vai tirar dela o Sarai e vai deixar só Sara. É a mesma casa, o mesmo casamento, só que Deus trabalha com cada um de um jeito. Vou de novo. Deus trabalha com cada um de um jeito. Não espere que Deus faça do seu jeito, ou não espere que Deus faça com o teu próximo como fez com você. Com você é uma medida, com você é uma experiência, com você é outro momento. Deus aparece a esse homem. Aonde ele está? Na Mesopotâmia antiga. E o que era esse ambiente geográfico? Um lugar politeísta. O capítulo 24 de Josué vai falar o nome do pai desse Abrão, Etera. Vai dizer que ele está do outro lado do rio. A casa dele é um ambiente de várias adorações. Só que Deus decide aparecer nesse ambiente, para esse homem chamado Abrão. Deus está dizendo: muitas pessoas ou muitas coisas você adora, mas eu decidi me manifestar dentro desse ambiente de confusão, um ambiente de facetas, um ambiente de distorção, mas eu sou o Deus que falo. Agora olha o capítulo de número 12. Enquanto eu falo, se você quiser ir abrindo, não me incomoda. Eu não sou um pregador que me incomoda você conferir o que eu estou falando. Capítulo 12, Deus vai falar. Grite bem alto, falar. Olha o que Deus está falando com ele. E disse Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu estava dizendo outro dia que as pessoas que gostam de matemática certamente têm problema. Eu nunca gostei de matemática. Tem alguém aqui que gosta de matemática? Levanta a mão. Tem alguns problemáticos aqui. Porque não é normal uma pessoa gostar de matemática. É normal ou não? Não, não é normal. Não é normal. Ainda que seja uma área de exatas, e deveria ser muito mais fácil digerir essas informações exatas, nós temos mais facilidade com humanas do que com a exata, porque a gente gosta de problema. Mexer com gente dá problema. Agora pense comigo. William Shakespeare, um grande escritor inglês, londrino, vai dizer que a matemática é complicada, por isso que poucas pessoas conseguem entrar nela. Malbataan, o grande homem da matemática, nascido no Rio de Janeiro e foi criado no estado do Pernambuco. Todo indivíduo que faz ciências contábeis precisa aprender sobre Malbataan. Ele diz bem assim: o problema da matemática é que as pessoas não querem sentar para resolver problemas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Olha o capítulo 12, verso de número 1 que você leu. Deus está falando sobre operações de matemática. Por mais que você e eu não tenhamos qualidade em contas absurdas, mas pelo menos 4 operações a gente aprende na vida, dentro da matemática: subtração, adição, multiplicação e divisão. Deus está aparecendo. Na verdade, Deus só está falando com esse homem, e Deus não está propondo para ele uma adição: eu vou te dar alguma coisa. Não é assim que Deus começa a se relacionar com ele. Deus não começa dizendo para ele: eu vou multiplicar, porque esse não é o tipo de relacionamento que Deus inicia com esse homem. Deus está dizendo: eu tenho uma adição, eu tenho multiplicação, mas eu quero começar meu relacionamento com você subtraindo coisas, tirando coisas. Acabou, glória. Deus não está dizendo que Ele não é o Deus da adição, de dar coisas. Deus não está dizendo que Ele não é o Deus da multiplicação, de multiplicar coisas. Só que Deus está dizendo: antes de eu adicionar e antes de eu multiplicar, eu preciso que você prove a subtração da vida. Subtrair é tirar coisas em excesso, subtrair é tirar peso, subtrair é viver as rupturas, e nós não queremos viver essas rupturas. O que é que Deus está falando para esse Abraão é: eu quero te levar a águas profundas, mas você precisa viver as subtrações da vida. Existem coisas que literalmente são âncoras em águas profundas. A âncora não tem a capacidade de ancorar uma embarcação, um navio, é só em águas rasas. Então Deus está dizendo para ele: sai, tira essas âncoras, está na hora de você viver águas profundas, coisas importantes na minha vida. Grite bem alto: subtração.
Existem coisas que você não perdeu, Deus te livrou. Ixi. Levante a mão direita assim, ó, bem alto. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Deus te livrou, cara. Deus te livrou. Deus nos livrou. Ei, a matemática de Deus continua não apresentando adição nem multiplicação. A matemática de Deus continua apresentando subtração. Por que subtração? Porque Deus está dizendo: eu não quero que você se relacione comigo, Abraão, por aquilo que eu vou te dar, nem por aquilo que eu vou multiplicar. Você precisa entender que eu sou maior e mais importante daquilo que eu te dou, daquilo que eu multiplico. O que vale na vida não é o que Deus te dá, é a companhia dele. A companhia de Deus não é um meio para ter coisas, a companhia de Deus é o fim de tudo. Por isso que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele não andou com Deus para ter coisas, ele andou com Deus porque era o fim de tudo. E um dia o Senhor arrebatou e disse: vem estar comigo e andar para sempre. Deus está convidando este homem para andar com ele. Só que para que este homem ande com Deus, Deus está dizendo: viva a subtração. Deus não mudou. O Deus de Abraão é o Deus de subtração. O Deus de Moisés é o Deus de subtração. Capítulo 3 do Êxodo, quando a sarça está queimando, o Moisés se vira, Deus olhou para ele e disse assim: eu tenho um povo para te dar, sim ou não? Sim ou não? Não, porque não existe adição sem subtração. Deus diz: tira as alparcas dos teus pés. Você só pode receber o meu povo e só pode receber o projeto quando você viver primeiro a subtração na vida. Deus não mudou, Deus encarnou na Galileia, Jesus encarnou e o método não mudou, continua do mesmo jeito. Não haverá adição nem multiplicação sem antes viver a subtração. Jesus encarnou e começa a caminhar à beira do mar da Galileia, e o sermão é sobre subtração. Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer viver a adição? Aprenda a negar a si mesmo, e negar a si mesmo é subtração. Eu quero te dar adição, eu quero multiplicar, mas eu só posso multiplicar aquilo que eu adiciono. Quando você abre mão daquilo que você acha que é seu. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu vou. Preste atenção. Psicologicamente, por que Deus já não dá uma visão para esse cara? Sim ou não? Por que Deus não mostra para ele já: ó, é isso que eu vou te dar? Porque se Deus mostrar para ele, ele não é pai da fé. Porque existem momentos na vida que você precisa caminhar sem ver. Fé não é olhar chão, fé é pisar sem chão. Vou de novo. Fé é se mover sem ver nada. Alguém olha e diz assim: eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo. Como assim você está vendo? É porque a fé me dá a capacidade de visualizar aquilo que os incrédulos não conseguem ver. Eu sou movido por aquilo que eu não vejo. Por isso que quando Jesus ressuscitou, olhou para Tomé e disse: põe os teus dedos aqui. Ele disse: eu não preciso, agora eu vejo. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E se Abraão está se movimentando sem ver, Deus não está dizendo para ele: olha nesse telão que eu tenho para você, olha o que eu tenho para você. Deus está dizendo: primeiro você sai, depois eu mostro. Vixe. Vou de novo, eu termino. Grite bem alto: primeiro eu saio, depois Deus mostra. Sabe, não espere que Deus mostre uma coisa se você ainda não tomou nem a decisão de segui-lo. Eu não estou falando de evangelismo, não é mensagem evangelística. Eu estou falando de posicionamento. Posicionamento. Está revelando, só falta falar o nome agora. Preste atenção. Imagine que eu sou Deus, e Deus está olhando para Abraão e está pegando todo o projeto, toda a terra, toda a descendência dele, que ele não está no futuro, Abraão, mas Deus já está no futuro, e Deus está pegando tudo e colocando atrás das costas, e Deus está dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Só que olha o capítulo de número 12, verso de número 7. Olha o texto aí, 12:7.
e apareceu o Senhor a Abraão. Você percebeu que o capítulo 12, verso 1, Deus só disse, grite bem alto, Deus só está falando. Só que Deus só aparece a Abraão depois que ele sai. Eu vi um aleluia também, foi. A gente quer ver se a gente não tem nem a capacidade de ouvir e obedecer. Deus está dizendo, ei, você só vai me ver no verso 7 quando você me ouvir e sair. Se você sair no versículo 1, o verso 7 eu estou te esperando para que você veja a minha glória. Eu vou liberar a primeira palavra essa tarde aqui. Se você tomar posse, eu tomo. Deus está dizendo essa tarde, é tempo de sair, é tempo de romper, é tempo de criar rupturas. E você vai me perguntar dizendo, vai doer? Vai doer, porque a casa do Pai é a parentela, é uma terra boa. Mas o Senhor está dizendo, eu vou aparecer ali na frente. Eu tenho coisas grandes e importantes para você, em outro endereço, em outro país, em outro ambiente. Estou liberando essa palavra aqui. Ele ouve aqui, vê ali. Tem gente que passa a vida toda em um ambiente religioso e cristão e nunca viu. Por quê? Porque nunca saiu. Eu saio aqui, vejo ali. Olha o capítulo 12, verso 6 até o 8. Ele edifica 2 altares. Quantos altares? 2. Primeiro altar é o altar da invocação. Segundo altar é o altar da revelação. Está aí. Terceiro altar que Abraão vai edificar está lá no capítulo 13, verso 8. O texto vai dizer que no dia que Ló foi embora, Abraão, ao invés de ficar chorando, se lamuriando, Abraão estava acostumado com rupturas, do capítulo 12. Vixe. As rupturas vão nos criando resiliência, capacidade de suportar. A gente deixa de ser menino com as rupturas, porque a gente precisa entender que existem coisas e pessoas que ficam e outras passam. As que passam não são menos importantes, mas foi importante para aquele período. Porque gratidão não tem prazo de validade. Aquela pessoa, aquela coisa ou aquela porta está aberta, foi aberta e foi muito bom naquele período. Mas eu preciso entender que a vida é ciclos. Fechou ali e abriu outra. Liberei de novo essa palavra. Deus está fechando ciclos e Deus está abrindo novos ciclos. E Deus está te empurrando para isso. Eu preciso amadurecer. Eu não sei você, mas eu prego para mim. Há 20 anos eu prego só para mim. Aí quem me ouve toma posse. Se não tomar, eu tomo. Esses ciclos da vida precisa ser amadurecido em nós. Durante 40 anos o povo caminhou no deserto. Quantos anos? A Bíblia diz que o maná caiu durante 40 anos. Só que um ciclo fechou quando eles pisaram na terra que mana leite e mel. Naquele dia o maná deixou de cair. Eu fico imaginando alguém que está acostumado 40 anos vivendo, acordando com o maná caindo. Alguém que está acostumado, cordonices cair do céu. Alguém que está acostumado a beber água da rocha. Aí Deus disse, nessa terra que mana leite e mel, não tem maná que vai cair. Não tem pedra que vai sair água. É tempo de plantar, é tempo de lavrar, é tempo de colher. Existem 2 tempos na vida e nós precisamos entender. É o tempo dos milagres que aparecem do nada. É maná, não é nenhuma palavra hebraica. Os copistas vão chamar que é uma palavra egípcia. O que é isso? Durante 40 anos eles estão olhando assim, que é isso? É milagre. Quem aqui nunca viveu esses períodos de milagre? Mas existem momentos que não é milagre. Deus está dizendo, plante, regue, colha. Eu termino. Toda vez que eu vou falar terminar, tem mais 50 minutos. É um hábito. Capítulo 13, ele está edificando esse altar. Depois da separação de Jó. Ó, no dia mais difícil da sua vida, não faça outra coisa a não ser um altar. Se Ló fosse não importante, Abraão não teria levado ele. Só que Ló é tão importante para Abraão que ele decide levar Ló como bagagem.
Só que ele entende que um dia tem uma briga entre os pastores, e ele preserva tanta aliança que ele tem com o sobrinho, que ele disse: antes dessa briga afetar o meu relacionamento com ele, eu prefiro que você escolha a direção. O texto diz que Ló olha as campinas verdejantes. Abraão decidiu colocar Ló para decidir primeiro. Escolhe, porque quando você sabe com quem você caminha, não são os lugares que determinam a bênção. Um Ló precisa de pasto, precisa de campina verdejante. Um Abraão só precisa de Deus. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu te abençoo. Acabou. Grite bem alto: eu preciso ter maturidade para administrar as rupturas. Dá uma olhadinha pelo menos para dizer assim: rupturas vão acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Capítulo 12, ele edificou quantos altares? Capítulo 13, quantos altares? 1. Abraão é um homem de altar. Você sabe que a palavra altar na Bíblia é uma vocalização hebraica, misbeia, lugar de abate. Eu gostei muito que o pastor Brito disse aqui, é uma verdade, é um axioma incontestável. Nós temos transformado os ambientes que deveriam ser misbeia, lugar de abate, altar, para se tornar palco ou pódio. Por isso que tem gente que não entende mais. O ambiente sacrificial não é um ambiente de pódio, não é 1, 2 ou 3, não é ambiente de medalha, é ambiente de sacrifício, é ambiente de morte espiritual. Abraão está caminhando, está edificando. Todo homem que quer se relacionar com Deus no campo veterotestamentário precisa ter maturidade, construir altar. Grite bem alto: altar. Você lembra quando Deus resetou a terra? Deus reseta a terra, pega a arca como pendrive e coloca a família de Abraão dentro, a família de Noé dentro. O texto diz que depois de 300 e poucos dias, 371 dias, o Noé sai. Deus abriu a porta da arca para ele sair. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz não é fazer um churrasco, nem fazer pizza. A primeira coisa que Noé faz é um altar ao Senhor. O altar de Noé não é um altar de palha, que fala só de ambientes de 2 horas de culto, 5 horas de culto. Noé está dizendo: o altar que eu tenho com Deus é um altar de pedra, vai muito mais do que 2 horas de culto. O altar que eu tenho com Deus me carrega para o meu trabalho, para a minha universidade, para a minha casa. Eu tenho relacionamento com Deus em todo o tempo. Grite bem alto: altar. Mais alto: altar. Se você ler o Gênesis 14, vai terminar todo aquele Gênesis. Abraão não fez um altar. Capítulo 15, Abraão tem crise. Grite bem alto: crise. Você sabe por que algumas crises começam a se manifestar? Porque a gente está fugindo do lugar que nunca deveríamos ter saído. Pergunte para mim qual? O altar. Ele edifica 2 altares no capítulo 12, um altar no capítulo 13. Aí no 14 não edifica nada, mas ele está caminhando com Deus fora do altar. Aí no capítulo 15 ele está dentro de uma tenda em crise. Grite bem alto: crise. Porque afastar-se do altar começa a gerar crise, e ele começa a murmurar. Grite bem alto: murmuração. Aí Deus aparece. Não aparece dentro da tenda, Deus aparece fora da tenda. Diz: Abraão. Ele disse: sim. Dá para sair um pouquinho daí? Porque eu já disse para você sair no capítulo 12 da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Mas você tem uma mania de ficar em ambientes que não me cabe. Vixe. Sai da tua tenda agora, Abraão. E quando ele sai da tenda, o Senhor está do lado de fora. E aí o Senhor diz para ele assim: esse é o problema, enquanto você está aí, você limita o que eu tenho para te dar aqui fora. Levanta a cabeça, Abraão, para de reclamar, murmurar. Eu estou conjecturando o texto, é claro. Olha para cima, conta as estrelas. É igual o teto da pura fé aqui. Ele começa a contar as estrelas e diz: perdi a conta. Lá dentro da tenda você não vai conseguir ver o que eu tenho para você aqui fora. Assim será a tua descendência. Não vai dar para contar, Abraão. Se eu sou Abraão, eu corro para fazer um altar. Acaba o capítulo 15, Abraão não faz altar. Começa o capítulo 16, Abraão não tem altar. Nesse inteirinho, Abraão se relaciona com a serva de Sara, Agar, a egípcia. Com ela se deita e tem um filho chamado Ismael. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando com Deus,
mas estamos tão distantes do altar que começamos a terceirizar e dar jeitinho para as coisas. O que Deus tem com você não é com H nem com Ismael. O que Deus tem com você é Sara, Isaac. Capítulo de número 18, capítulo 19. Só que chegamos ao capítulo de número 21, versos 5 a 8. Tem um segredo. O texto diz: e o Senhor visitou a Sara, deu-lhe um menino, e o menino se chamou Isaac. Sorriso, alegria. O Senhor que me traz sorriso e alegria. O texto diz que Abraão tem 100 anos de idade quando Isaac nasce. Se você ler o capítulo de número 12 do Gênesis, quando Deus disse para Abraão sair, ele tinha 75 anos. Quantos anos? Isaac só nasceu 25 anos depois, porque o milagre é um processo. Existem milagres que são instantâneos, mas outros precisam nascer literalmente dentro de nós. O texto diz, capítulo 21, versos 5 a 8: e então nasceu Isaac, e Abraão fez um altar? Não, fez uma grande festa, celebrou. Percebeu que ele está desde o capítulo 14 até o capítulo 21 sem edificar um altar? Agora olha o capítulo 22, verso 1, texto que eu li com vocês. Depois dessas coisas. Que coisas? Todas essas. Do capítulo 14 até o capítulo 21. Abraão, você está sem fazer altar e sem relacionar comigo. Abraão, parece que o que eu te dei é mais importante do que o altar. Parece que a promessa que eu cumpri se tornou mais importante do que o Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça que primeiro é Deus, segundo sua família, e terceiro igreja. O que Deus está dizendo é: eu estou ficando em segundo plano na sua vida. Então depois dessas coisas, apareceu o Senhor e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Mesmo tão distante do altar, mesmo tanto tempo sem edificar um altar, Abraão continua sensível ao convocar de Deus. Olha que coisa linda. Somos nós essa tarde. Eu vim da ceia da igreja onde eu pastoreio, saio daqui e volto para ministrar o segundo culto na ceia. Deus decidiu convocar vocês e eu para isso domingo, como verdadeiros Abraãos de Deus. Gente com título de pai da fé, gente que gerou coisas, gente que fez grandes coisas, já edificou grandes altares, mas Deus está dizendo: eu te quero mais fundo. Eu te quero mais fundo. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. Eu te quero mais fundo. Eu te quero mais fundo. Eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em um holocausto. Grite bem alto: holocausto. Deus está dizendo: o que eu estou com saudade é de você no altar. Ao longo do tempo a gente vai se envolvendo tanto com ativismo religioso, com tanta coisa na vida, que a gente está no culto, mas não está no altar. Deu vontade de falar uma coisa, mas não posso. Não é sobre fazer, é sobre se relacionar com esse Deus do altar. Não é sobre performance, é sobre entender a missão que esse Deus me entregou. Sabe, nós fomos chamados para um propósito. Grite bem alto: propósito. E o maior propósito não é governar, primeiro é se relacionar. Porque eu só vou exercer governo quando eu me relacionar com esse Deus que me deu o governo. Deus está dizendo: pega o teu filho, teu único filho, e vai à terra. O texto diz que de manhã, madrugada, de manhã ele arruma o jumento, pega o seu menino, pega os servos, diz assim: vamos. Aí o texto diz: não se esqueça que quando você chegar nessa terra, você não sobe na montanha que você achar. Quem vai definir a montanha sou eu. O texto diz que ele está caminhando 3 dias. No terceiro dia ele vê o lugar de longe. Eu vi mas também foi bem fraquinho. Ele viu o lugar de longe. Agora preste atenção: não foi Isaac que viu, não foram os servos que viram. Por que você fica brigando para que as pessoas vejam o que Deus só mostrou para você? É só ler Daniel capítulo 10. O texto diz: e eu à beira do rio Idequel tive uma visão, e todos os homens que estavam comigo não viram, correram e se esconderam, mas só eu fiquei, porque eu vi a visão. Vou liberar a terceira palavra profética essa tarde. Tem gente que vai sair da tua vida porque não viu o que Deus mostrou para você.
E ó, não segura mesmo, deixa aí, porque o que Deus tem para fazer é só com você e Isaac e mais ninguém. Caminhando. Quando Abraão chega no pé da montanha, lê o texto aí, você viu que tem um detalhe? Está em plural, não está em singular. Geografia bíblica é mais do que uma montanha, porque não basta estar na terra certa, precisa subir na montanha certa. Porque antes de Abraão sair da casa dele há 3 dias atrás, Deus já tinha colocado a providência na montanha certa. Eu vi um glória, ela pegou, vou de novo. Você está vivendo um processo, mas Deus já colocou a providência no ambiente que você vai chegar. Por isso que Deus vai dando instruções. Se nós obedecermos as instruções do Senhor, dá tudo certo. Vou de novo. Se nós obedecermos as instruções, dá tudo certo. Porque antes de Abraão chegar, Deus já tinha colocado um carneiro preparado, e Isaac não morreria na agenda de Deus. Por que então coisas na minha vida acabam se submetendo à morte? Porque eu decidi estar na terra certa e subir na montanha errada. O texto diz que Abraão chega no pé e olha para os céus e diz assim: fica aí, porque eu estou subindo. Eu preciso aprender com a maturidade desse Abraão. Que maturidade? A maturidade é entender que existem pessoas importantes que vão fazer caminhadas importantes comigo, mas isso não dará direito dele subir nesse monte comigo. Pastor Gilmar, Abraão não dispensou os servos. Abraão disse: fica aqui. Pare de dispensar pessoas. Existem pessoas que não vão subir, mas não são dispensáveis. Elas precisam estar ali. Porque se qualquer dia desse você descer da montanha, eles estarão lá para te levar de volta ao lugar original. O texto diz que Abraão está subindo. E no meio da caminhada, da subida, Isaac olha para o pai e diz o que para o pai? Aqui tem um fogo, cutelo, a lenha. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Me permita concluir isso daqui para a gente orar junto. Isaac nasceu, Abraão nunca tinha edificado um altar. O historiador judeu Flávio Josefo diz que esse Isaac tinha entre 17 a 25 anos. Ele conhecia sobre cerimonial, mas nunca tinha vivido isso, porque Abraão não tinha feito. Só que ele sabia de uma coisa: o pai dele tinha contado sobre o altar e como funcionava. Abraão olhou para Isaac e disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que Abraão está dizendo? Meu filho, uma coisa eu tenho certeza: faz tempo que eu não vou no altar, mas ao longo da minha vida, o que eu aprendi é que todo indivíduo que está no altar de Deus vive providência do Senhor. Levante as suas mãos para o alto agora, o mais alto que você pode. Feche os 2 olhos, pelo menos por 10 segundos, só diga glória a Deus. Porque Deus está dizendo essa tarde: você está no lugar certo, você está na geografia certa, geografia física e espiritual. E Deus está dizendo: antes de você chegar nessa empresa, eu já providenciei tudo. Antes de você chegar nesse novo bairro, eu já providenciei tudo. Vou liberar. Antes de você chegar nesse intercâmbio, nesse país, eu já coloquei pessoas para sua conexão. Só ande debaixo da minha vontade, escute a minha voz, Abraão. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, bendito é a palavra de Jesus Cristo. Bendito é o lugar que decidimos estar esse dia. Bendito é o lugar da revelação. Bendito é o lugar da iluminação. Bendito é o lugar da providência. Abraão, aqui é o teu lugar. Abraão pega Isaac e coloca no altar. Grite bem alto: altar. Mais alto: altar. Você leu comigo capítulo 22. O que Abraão fez com Isaac no altar? Deixou ele solto? Fez o quê? Você sabe que amarrar uma vítima no altar é cerimonial. O salmista diz que
a vítima deveria ser amarrado nos ângulos do altar. Um cerimonial. Por quê? Porque o animal é um ser irracional. O instinto dele é fugir. Só que eu não estou falando de um animal, eu estou falando de um homem racional, que se submete a deitar no altar obedecendo o pai. Você acha que esse Abraão vai se levantar? Esse Isaac vai se levantar? Não. Só que Abraão não quer correr o risco. Sabe o que Abraão está fazendo? Eu fiquei afastado um pouquinho do altar. Só que a minha segunda geração, que é Isaac, se por acaso tentar sair do altar, não vai conseguir. Porque eu estou amarrando a geração de Isaac no lugar que nunca... Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu casei virgem. Eu saí do seminário aos 19 anos para pastorear uma primeira igreja minha. Na minha adolescência e juventude eu tinha vontade de sair do altar, despirocar. Só que tinha hora que eu queria tanto sair, que eu percebia que as cordas que meu avô usou para me amarrar no altar não dava. Quem é amarrado no altar não combina em outro lugar. Vou de novo, quem é amarrado no altar não combina em outro lugar. Então Deus decidiu: eu estou te amarrando em um lugar profundo, e esse lugar profundo é o meu altar. Vai ficando em pé, mas não saia do lugar, que preciso finalizar essa mensagem. Isaac está amarrado, grite bem alto, amarrado. Mais alto, amarrado. Ei, a nossa próxima geração, os nossos filhos, não podem ficar desamarrados no altar. Porque ou a gente amarra eles no altar, ou a cosmovisão vai amarrá-los no altar do mundo. Não é sobre só trazer para o altar, não é só trazer para a igreja, não é só colocá-los numa salinha de criança ou numa igreja kids bem estruturada. É muito mais do que isso. O Abraão disse: eu não quero só colocar no altar, eu quero amarrá-lo no altar. Amarrar no altar fala de discipulado, fala de mentoria. Amarrar no altar fala de tempo de mesa. Amarrar no altar fala tempo de olho com olho. Amarrar no altar fala de alguém que diz assim: eu assumo minha responsabilidade. Quando eu tive um encontro com esse Deus, eu fiz um altar, fiz 2 altares, 3 altares, mas eu não fui amarrado. Por isso que eu deixei de estar. Isaac, não importa o que aconteça, teu lugar é no altar. A providência é o altar. O teu Deus é o Deus do altar. O cutelo está descendo. Só que a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. E a velocidade do som é maior do que a mão que leva o cutelo para matar Isaac. Se não der glória agora, eu te pego. O cutelo está descendo. O anjo, um ser brilhante, velocidade da luz. Nenhum anjo se movimenta por ordem de apóstolo, bispo, teólogo, autoridade, patriarca. O anjo só se movimenta por autoridade de Deus. Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Enquanto Abraão está descendo a mão com o cutelo, Deus grita: desce! Velocidade da luz. E enquanto o anjo está descendo na velocidade da luz, vem a velocidade do som. O texto diz: e o anjo começa a gritar: Abraão, Abraão, não mate o menino, porque tem providência no altar. Quando ele olha para trás, o que tem lá?
Deus está dizendo para você hoje: eu quero você no lugar que você nunca deveria ter saído. O meu altar da revelação e da dependência. Você continua sendo Abraão, pai de multidão, porque o foco não é título, é o relacionamento. Você deixou de depender de mim. Você está confiando muito mais nos seus contatos, no seu network, no seu poder de influência. Mas Deus está dizendo: Abraão, eu te prosperei, mas não confie naquilo que eu te dei. Confie no Deus do altar. Eu sou o Deus do teu altar. Minha mão no coração. Sela essa palavra com uma semente no altar. Sela essa palavra com louvor no altar. Uma igreja viva, amadurecida, sela as coisas. Quando eu apresento os meus filhos, 3 que eu tenho, toda vez que eu apresentei eles, eu dei uma oferta pacífica. Na igreja que eu pastoreio, quando um pai e uma mãe vêm apresentar o filho, eu digo: traga uma oferta pacífica, é oferta de gratidão. Cele a bênção que Deus te deu. Sabe o que Deus está dizendo para mim essa tarde? Deus está dizendo: se você tiver coragem, sai do teu lugar e vem para o altar. Porque Deus está dizendo: vem para o altar, um lugar que você nunca deveria ter saído. Deus está gritando na galeria, aqui, em online, em todos os setores. Deus está dizendo: Abraão, eu nunca te quis distante de mim. É muito mais do que só pregar, tocar, cantar. É muito mais do que um ofício ministerial. Abraão, eu quero que você se entregue no meu altar. Calabai, lergue-me forgue alasuri-me calavácia. Narabiaçou e camacharabawassi. Largue eu faço rebeque nagácia. Pastor, o meu filho está fora do altar. Tem coragem de sair do seu lugar? Representando Abraão e teu filho, e dizer espiritualmente essa tarde: eu estou amarrando a Beatriz, o Nicolas, o Tiago no altar. Eles não serão instrumento de vergonha. Os meus filhos serão instrumento de honra. Corre, pai. Corre, mãe. Vem amarrar o teu filho. Vem amarrar o teu filho. Aleluia. Aleluia. Eu senti o peso da palavra. O peso da palavra traz mudança. Aleluia. 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 Enquanto os irmãos estão chegando, feche os seus olhos. Você que está na nave, o Ministério Pura Fé vai adorar um pedaço, depois eu já oro. Feche os seus olhos. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu, Deus é bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Hoje estou. Pois eu sou teu, Tu és meu. e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está, sempre estará. Eu oro. Enquanto tem paz, Abraão chegando até o altar, eu preciso fechar isso. Abraão amarrou Isaac aonde? E quem está no altar ouve a voz de Deus e depende só? Sim ou não?
Abraão morreu, Isaac assumiu tudo. No capítulo de número 26 do Gênesis, diz que as mesmas crises que aconteceu no tempo do pai Abraão, aconteceu no tempo de Isaac. Seca. Só que no tempo de Abraão, Abraão desceu no Egito, e a descida do Egito fez ele trazer Agar para casa, e a trazida de Agar fez Ismael nascer. Só que Abraão amarrou Isaac no altar. Aí o capítulo 26 diz bem assim, do Gênesis: e houve seca nos dias de Isaac, como houve nos dias de seu pai. Mas falou o Senhor a Isaac dizendo: não desça ao Egito, não se mova desse lugar, eu te prosperarei nesse vale de Gerar. Aí olha só, e ouviu Isaac a voz de Deus, não desceu. Descendo ao vale de Gerar, desentulhou os poços. Desentulhou o primeiro, deu confusão, porque tem gente que enquanto não tem água, não tem briga, mas quando você descobre coisas importantes, as pessoas querem aquilo que você descobriu. Só que a bênção não está naquele poço, a bênção está na sua mão. Para de fazer questão por pequenas coisas, o que Deus tem a mais. Ele desentulha o segundo poço, aparece novamente um grupo opositor. Ele diz: fica com isso, fica com esse Ezeque, com essa Sitna, contenda inimizade, porque tudo que vocês fazem contra mim me empurra para aquilo que Deus tem para mim. O texto diz: e abriu outro poço, não houve contenda, e chamou Reobote, alargamento. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: a geração de Isaac está amarrada do altar, e não anda segundo o conselho do ímpio. A geração de Isaac ouve Deus falar e sabe que Deus abençoa onde Deus planta. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar uma geração de Abraão que decidiu estar aqui, selando esta palavra com a atitude de sair da sua poltrona. Alguns estavam distanciados desse altar. Não é sobre títulos, é sobre esse relacionamento com esse Deus. E nós decidimos voltar para o lugar da intimidade, para uma vida mais profunda de oração, de jejum, uma vida mais profunda de separação. Outros são um pai e uma mãe representando os seus filhos que infelizmente estão distantes desse altar, mas espiritualmente eles saíram do seu banco com cordas de amor, com cordas de misericórdia, com corda de esperança, dizendo: o lugar do meu filho é no altar. Eu não aceito meu filho afastado do altar, eu não aceito meu filho debaixo de confusão. Então, assim como eu fui amarrado no altar, eu digo: Deus, amarra o teu filho no altar. Deus, resgata o teu filho para o altar. Deus, abençoa a tua descendência pelo poder do nome de Jesus. Dê um abraço pelo menos em 3, diga para ele: o seu lugar é no altar.